Então, pessoal, vamos aqui no conteúdo. Vou falar hoje sobre o projeto Arquitetura DDD, certo, pessoal? Então, para grandes projetos de software, desenvolvimento de sistemas, existe uma arquitetura. Assim como a área de engenharia também tem suas arquiteturas, grandes prédios, grandes apartamentos, grandes obras da engenharia, também na projetos na engenharia de software para grandes sistemas como de aviação, processos de negócio industrial, serviços, entre outras áreas também, transportes. Então precisa de uma estrutura de projetos que gerencie em grande massa as informações. E também uma estrutura que tem uma comunicação com êxito, uma comunicação e também uma fácil manutabilidade para os projetos. E também para quem está gerenciando o projeto, uma facilidade de gerenciar equipe. Então, a arquitetura você pode usar independente da linguagem, framework, você pode utilizar essa arquitetura, certo? Atualmente eu utilizo o Visual Studio 2009 para meus projetos, anteriores também, 16, mas eu utilizo essa tecnologia nova que já está no .NET 5 aí, só que o .NET Core também está rodando aí há mais tempo, então tem uma boa bagagem. Eu vou aqui só abrir o projeto aqui, rapidinho. Então, vamos falar da arquitetura, depois eu abro o projeto, certo? Projeto Arquitetura DDD. Daqui a pouco eu pego a prática. Então aqui tem a Domain Drive Design, que é o significado de DDD, certo? Todos em 2003. Não tá saindo aqui, né? Então, introduzido em 2003 por Eric Aves, indicado para aplicações complexas com muitas entidades e regras de negócio, razoavelmente fácil de entender e difícil de aplicar. É um guia de como entender o negócio, organizá-lo em um conjunto de em um conjunto de princípios, criar uma modelagem com base no negócio, implementar utilizando diversas boas práticas. Então esse é um conceito que eu trouxe aqui do DDD, do Main Drive Design, tem vários conceitos, mas um conceito que resume melhor, certo? Então é indicado para aplicações complexas, conforme eu estava falando. Existem grandes projetos na área de negócios de serviços industriais e para que o software atenda grandes fábricas também de automobilismo, de automóveis também. Então precisa um software bastante robusto e que atenda o negócio. E além de organizar o projeto, né, que é uma modelagem com base no negócio. E o DDD, Domain Driven Design, é um design em partes que vem com o objetivo de quebrar essas barreiras aí e ajudar a gente na fábrica de software, certo? Então aqui tem um processo de implementação do DDD, né? Vamos lá, o processo de implementação do DDD é entender o negócio. Primeiramente, a gente vai fazer algo, desenvolver algo, a gente tem que entender o negócio, a empresa. A gente não vai para lugar nenhum, que o negócio é o centro do software, certo? O cliente, a gente tem que atender o cliente e entender o negócio. Sem entender o negócio, a gente não pode também aplicar qualquer negócio arquitetura da DDD, certo? Então o processo de implementação da DDD é entender o negócio, extrair a linguagem umbíqua. O que é isso? É você refinar os requisitos, refinar o negócio com o cliente, entender os stakeholders mesmo, entender os processos de uma fábrica, de um serviço, um processo, e aí você vai extrair para que essa linguagem se torne uma linguagem um pouco não muito técnica, mas abrangente, que deixa para entender. Então, extraindo tudo isso, é um processo de análise de requisitos, entender o negócio, a gente pode aplicar o DDD e verificar se essa arquitetura é viável ou não.
Também tem uma modelagem estratégica, que é modelar o sistema, que é um processo de modelagem, modelagem de negócio, modelagem de processo. Então você tem que modelar o processo e o negócio para entender. Mas você vai ter que modelar a estrutura da aplicação. Você vai dividir essa estrutura, aplicar desenhos, para poder a gente ter uma noção melhor do DDD, certo? Definir a arquitetura, que é o que você vai verificar após isso, modelar todo o sistema, modelar toda a arquitetura, ou modelar todo o negócio em si, todo o processo, atividades. Você vai verificar se se o Domain Drive Design vai ser aplicado ou não a arquitetura do projeto, certo? Porque existe, às vezes, os projetos nem precisa aplicar o Domain Drive Design. Tem muitos projetos aí que às vezes as pessoas aplicam e não tem, nem precisa, né? E, às vezes nem precisa aplicar arquitetura que é muito robótica, mas é viável hoje em dia que a monitorabilidade é muito fácil. Então tem que definir essa arquitetura e depois vem a modelagem tática, que a modelagem tática é definir a arquitetura aqui da aplicação que a gente vai falar um pouco, ok? Então temos que ter um processo de implementação de DDD, a gente tem que seguir esses passos, que além desses itens ainda abrange muitos outros itens. Por exemplo, entender o negócio, tem muita parte aí de licitação de requisitos, análise de requisitos, gerenciamento de projetos e extrair a linguagem e aí vai. Então, definir arquitetura para poder modelar o sistema em DDD, porque já vai abranger toda a organização. Ok? Então, aqui a arquitetura eu coloquei aqui, essa arquitetura aqui, se a gente for ver, tem uma arquitetura DDD, domínio A, domínio B, domínio C e domínio D. Então aqui você vai ver o escopo, né, e dividir essa aplicação em domínios, que é o domínio da estrutura dos serviços. Também tem aqui ó, a Web Application, que é a estrutura web, que é a camada de domínio que vai se servir para aplicar os serviços, certo? E tem a estrutura aqui, Background Server, e depois tem o Store, que é onde armazena a base de dados. Background Server é os serviços que serão aplicados, uma API. Então você tem que estruturar essa API e os domínios da aplicação, né, o I, os DDDs, layers, applications, que é as interfaces, todas as camadas compartilhadas que tem que ser planejada. Então você deve entender essa arquitetura e dividir em partes esse domínio, ok? Aqui tem uma estrutura mais complexa para a gente entender, mais ou menos, mas pelo menos é uma miniatura que eu peguei na internet e é bastante utilizada pelos arquitetos aí, engenheiros. E tem aqui o cliente app, por exemplo, um cliente aqui tem um serviço móvel, certo? Que utiliza aqui a arquitetura Xamarin aqui, por exemplo. E tem um site que tem um serviço de web application, certo? É um serviço web, um shop, e-shop, por exemplo, um serviço e-commerce. Então esse serviço aqui. Tem um serviço SPA, né, Single Application, que é as aplicações que você pode diminuir os recursos dos computadores, ele mesmo você pode instalar somente o recurso no computador, por exemplo, um aplicativo de uma área comercial de vendas, você pode instalar esse Single Application e utilizar todas as interfaces ali. Então aqui é a área de negócio, a área de serviços que o cliente vai utilizar, certo? As aplicações que o cliente vai utilizar. Neste caso aqui, você deve definir aí uma camada aqui que, por exemplo, o eShop, ele vai consumir uma aplicação MVC, uma API, esse serviço para que apresente as informações do sistema. Após isso aqui tem um GETS de APIs, você pode ter uma API que faz toda a comunicação e todas as intermediações dessa comunicação aqui, esse serviço, certo? Esse serviço aqui ele vai ter um GET para transmitir quais serviços e microserviços vão ser utilizados, porque se a gente tiver várias aplicações robustas consumindo muito em uma fábrica, por exemplo, a fábrica toda vez, uma fábrica de alimentos, entre outros, uma fábrica de automóvel, ele utiliza bastante recursos no momento, informações gerenciais, processos de negócio atuando
estoque, serviços, transportadoras, todas as áreas e departamentos, financeiro, contábil, todas as informações estão circulando e a gente tem que colocar essas informações no sistema que tem um controle. Esse controle, a área gerencial, vai definir se é área de infraestrutura, se é área de controle de operações. Então esse Gettius aqui vai ajudar a transmitir as informações, a gente monitorar. Então devemos também ter um monitoramento dessa arquitetura. Então a API, esses serviços aqui, a gente vai verificar o tráfego, o que é que está acontecendo. Isso para tomar decisões futuras, algum perca de sistemas e manutenção futura, isso aqui é muito viável. E aqui tem os microserviços, tem as entidades, né? Neste caso tem os modelos de negócios, que as entidades, as classes que definem lá uma estrutura, por exemplo, entidade de negócio, que tem vários atributos. Então você vai ter aí as entidades aqui, os microserviços funcionando, os catálogos dos microserviços, né? E tem o Basic Serve, o marketing de microserviços e a alocação de microserviços. E aqui tem a base de dados que consome todos os serviços de e-mails, né? Serviço RabbitMQ. Então aqui é a arquitetura que a gente pode definir a arquitetura de como será controlada. Aqui já é simulação no dock, né? Você pode simular isso tudo e depois transportar para a nuvem. Então você pode definir toda essa arquitetura de vários clientes e aplicar essa arquitetura para poder monitoramento e desenvolvimento do sistema e assim com a equipe gerenciar, ok? E vamos ver na prática aqui um projeto que eu criei aqui só para a gente ter uma noção. Eu criei um projeto que faz mais ou menos um mini projeto só para a gente ter uma informação e um conhecimento de como é um pouco na prática. Para grandes projetos, a estrutura a gente tem que aprofundar mais, mas o objetivo aqui não é aprofundar muito, pelo menos entender como a gente começar a amadurecer o conhecimento e aplicar essa arquitetura DDD. Tem muitas arquiteturas que é aplicada do DDD. A gente pode estar evoluindo e entendendo mais esse conhecimento, ok?